Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de 1 Timóteo, capítulo 4, versículos 1 a 16. Diz assim a palavra de Deus: Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças, pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom, e recebido com ações de graças, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido, mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Ordena e ensina estas coisas. Ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas e nelas se diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Oremos. Santo Deus, nosso Pai, ilumina-nos agora com a leitura deste texto e que possamos aplicar este ensino às nossas vidas e crescer no caminho da fidelidade. Nós te pedimos agradecidos, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Os seres humanos são relacionais por natureza. O que significa isso? Nós precisamos nos relacionar uns com os outros para termos saúde mental. Quando nós não nos relacionamos com as pessoas e ficamos isolados, solitários, nós desenvolvemos quadros de doença mental, como, por exemplo, a depressão. Nós precisamos do contato uns com os outros. Nós necessitamos interagir socialmente. Precisamos ter uma vida em família, em comunidade, porque
esse relacionamento mantém o nosso cérebro funcionando. Esse traço da nossa natureza é visível desde o nascimento. Existe uma medida que é adotada por lei em todas as maternidades do nosso país e certamente no mundo inteiro é assim, pelo menos no mundo civilizado. Quando o bebê nasce, uma das primeiras medidas é colocar esse bebê já em contato pele a pele com a mãe, para que o bebê sinta o contato, o calor humano da sua mãe. E aí ele inicia o processo de amamentação. Quando o bebê já é colocado nos primeiros minutos de vida em contato com a sua mãe, ele sente que ele é aceito, que ele é aprovado, que ele é bem-vindo ao mundo. Ele sente que ele é valorizado, que ele é importante. E existem trabalhos científicos mostrando que bebês que são colocados em contato frequente com as suas mães e que são amamentados, mesmo quando a mãe não pode amamentar ao seio, ela pode dar uma fórmula em casos especiais, mas o bebê sente o contato da sua mãe. Esses bebês crescem com mais saúde, desenvolvem menos doenças, menos transtornos ao longo da vida. Ou seja, desde a tenra idade, nós somos programados para termos contato uns com os outros, para nos relacionarmos uns com os outros. E na vida adulta as coisas não são diferentes. Você e eu temos necessidade de nos sentir valorizados, de sentir que a nossa presença faz diferença, de sentir que nós somos importantes, de sentir que nós somos úteis para a sociedade. Nós temos a necessidade de estabelecer relações de amizade, de companheirismo. Precisamos sentir o apoio de outras pessoas e por isso nós também devemos apoiar os outros quando os outros à nossa volta estão passando por algum tipo de dificuldade. Amizade, companheirismo, empatia, amor, respeito ao próximo são traços fundamentais de uma vida mental saudável. E por isso, quando perguntamos às pessoas que estão buscando algum tipo de relacionamento, a gente vê isso até nos programas de televisão, nesses programas populares, em que as pessoas vão buscar algum tipo de companheiro. Qual é a qualidade que você mais valoriza em um companheiro? Então, o dirigente do programa pergunta isso à moça ou ao rapaz que estão buscando um companheiro: qual é a qualidade que você mais busca em um futuro companheiro? O que você mais deseja em um futuro companheiro? Não que eu assista muito esses programas, eu quero deixar claro, mas nos que eu assisti, a resposta mais frequente é: o que eu mais valorizo
é a fidelidade. Tanto o rapaz como a moça geralmente respondem isso. O que eu mais quero para mim é uma pessoa em quem eu possa confiar. É uma pessoa que seja fiel. Não é a beleza, não é a simpatia, não é o status social, não é o tipo de trabalho da pessoa, aquilo que jovens especialmente mais buscam em um futuro companheiro. O que as pessoas mais querem é alguém com quem possam contar. É alguém que seja fiel, alguém que seja leal, alguém que seja sincero, alguém que seja amigo, alguém que seja companheiro, alguém que seja honesto. E você que está aqui, muitos aqui são casados, acredito que também tenha sido essa qualidade que você mais buscou no seu companheiro ou na sua companheira. Alguém em quem a gente possa contar nas horas difíceis. Alguém que não vai largar o barco quando as ondas do mar começam a ficar mais agitadas. Alguém que a gente sabe que vai ficar ao nosso lado sempre, independentemente das circunstâncias. É esse tipo de pessoa que a maioria de nós busca num relacionamento. E isso é ser fiel. O que é ser fiel? A palavra fidelidade tem sua origem no latim, fidelitate, que deriva de fidelis, que significa ser fiel. E no grego bíblico, a palavra traduzida como fidelidade corresponde ao termo pistis, que foi traduzido como fé. Quando a gente lê uma tradução, a gente sempre perde uma boa dose do significado da palavra original. Porque fidelidade, na verdade, é muito mais profundo e complexo do que a palavra moderna fé implica. Porque você e eu fomos ensinados, e isso está certo, de que a salvação é pela fé. E é pela fé mesmo. Só que é pela fé, no seu sentido, no original grego. O que a Bíblia ensina é que o ser humano é salvo pela fidelidade a Deus. Só que foi traduzido como fé. Fé, no sentido moderno da palavra, é crer. É crer em um conjunto de proposições. Mas fidelidade é muito mais do que isso. Ser fiel a alguém é muito mais do que isso. Ser fiel implica ser leal a princípios. É ser leal no cumprimento de uma aliança. É ser leal na concretização de um trabalho. Ser fiel implica ser honesto e cumprir aquilo que você de fato prometeu. Ser fiel é você andar ao lado, mesmo quando as circunstâncias são muito difíceis. Ser fiel significa agir com honestidade e não com um duplo objetivo, agradar para ter algum outro tipo de recompensa. Isso não é ser fiel.
Ser fiel é você ser alguém confiável, alguém em que os outros possam contar. E é justamente esse o tipo de pessoa que Deus quer como companheiro. Porque você e eu fomos criados para viver em comunhão com Deus. E essa comunhão exige fidelidade. Deus é fiel conosco. Deus nunca abandona o barco. Deus é alguém confiável. Deus é leal às suas promessas. Deus é honesto conosco. Deus é sincero com você e comigo. Às vezes a sinceridade de Deus até dói quando a gente lê na palavra o que Deus fala sobre nós. Ele está agindo com sinceridade, porque Ele é leal, Ele é fiel. Ele não está escrevendo um livro para nos agradar. Ele está escrevendo um livro para que nós possamos ter uma vida plena de comunhão com Ele. E Deus quer pessoas que sejam fiéis também a Ele. É essa fé, essa fidelidade que salva. Deus ama todas as pessoas, mas Ele quer uma relação especial de comunhão com pessoas que sejam fiéis. Não é verdade? Você e eu somos muito imperfeitos na nossa fidelidade. Quantas vezes nós não somos fiéis uns com os outros? Quantas vezes nós não somos fiéis a Deus? Mas nós sabemos qual é o nosso alvo e nós reconhecemos que precisamos melhorar muito no quesito fidelidade, mas pelo menos nós estamos buscando isso. Tanto estamos buscando que vocês estão aqui hoje. Vocês estão aqui hoje para melhorar a prática dessa fidelidade. 2 grandes escritores falaram sobre fidelidade. Um deles foi Alexandre Dumas, autor de Os Três Mosqueteiros. Ele valorizava tanto a questão da fidelidade que os seus personagens, ao longo das histórias que Dumas escrevia, primavam pela honra, pela lealdade uns com os outros, por serem fiéis na amizade, no companheirismo uns com os outros. Por isso Dumas escreveu que a fidelidade é a mais nobre de todas as virtudes. E Shakespeare disse que ser fiel a si mesmo é o primeiro mandamento, querendo dizer que se nós não formos fiéis aos nossos valores e princípios, nós também não vamos ser fiéis às outras pessoas. A fidelidade é uma característica fundamental das relações humanas saudáveis. E ela é um tema central da Bíblia. Muitas passagens da palavra de Deus falam sobre fidelidade. E neste texto de Paulo a Timóteo, Paulo escreve a respeito do caminho da fidelidade a Deus, mostrando a Timóteo que esse é o único caminho que pode proporcionar paz e segurança espirituais. O que esse caminho da fidelidade nos ensina? Existem alguns elementos muito importantes nesse caminho da fidelidade. E o primeiro elemento que Paulo coloca aqui no capítulo 4 da sua carta a Timóteo é a fidelidade à doutrina cristã. Fidelidade à doutrina cristã. Falar de doutrina nos dias de hoje é complicado, porque tudo é considerado relativo.
No mundo moderno, nós somos doutrinados de que doutrina é algo superficial. E quando a gente fala de doutrina cristã, doutrina bíblica, isso parece fora de moda. Parece coisa de gente careta, de crente antigo. Mas a Bíblia fala que ser fiel à doutrina cristã é um passo essencial para sermos fiéis a Deus. A pergunta é, não se doutrina é importante, mas que tipo de doutrina é importante? O que Deus realmente considera importante e chama de doutrina cristã, ou, no Evangelho, a sã doutrina? Vejam, Paulo escreve a Timóteo dizendo que nos últimos tempos, que começaram lá em Pentecostes, os últimos tempos não estão no futuro, estão no presente, nós já vivemos os últimos tempos. Diz o apóstolo Paulo a Timóteo que nos últimos tempos, ou seja, nos nossos dias, as pessoas seguirão doutrinas, de acordo com o vocabulário que ele usa aqui no texto, doutrinas de espíritos enganadores, doutrinas que Paulo chama aqui de doutrinas demoníacas. E em virtude dessas doutrinas, as pessoas apostatarão da fé. Apostasia da fé é a pessoa que abandona a fé e nunca mais volta ao caminho da salvação. Apostasia é um desvio permanente e não tem volta. É um desvio permanente do caminho da fé em Cristo. O que ensinavam esses mestres no tempo do apóstolo Paulo e que estavam perturbando a igreja cristã na época? Entre outras coisas, eles ensinavam práticas ascéticas para a salvação. Ou seja, para você ser salvo, você não pode casar, que o casamento é pecado, de acordo com os falsos mestres, e você não pode comer um monte de coisa, você não pode comer isso, não pode comer aquilo, não pode comer aquilo outro. Em resumo, os falsos mestres ensinam que a salvação não é pela graça. A salvação não é um presente de Deus. Isso significa que para os falsos mestres o amor de Deus não é incondicional. Para você ser salvo, você precisa seguir um monte de regrinhas. Por que isso desvia as pessoas da fé? Porque a doutrina cristã é simples. E tudo o que complica desvia as pessoas do caminho certo. A doutrina cristã é a seguinte: Deus ama você porque Ele é amor. Deus ama você porque Ele te quer. Ele valoriza a sua vida, porque você é uma pessoa importante para Deus. Ele quer ter comunhão com você. E, independentemente do que você tenha feito no seu passado, absolutamente nada pode impedir Deus de amar você. E Deus revelou esse amor incondicional na pessoa de Jesus Cristo, que morreu na cruz por você e ressuscitou. E se você confiar de coração em Cristo como seu Salvador, você recebe o Espírito Santo na sua vida. E o Espírito Santo vai te ajudar a viver uma vida que realmente agrade a Deus. Não há regrinhas, não há proibições inúteis. Você pode casar, sim, para constituir uma família. Você pode se alimentar de todos os tipos de comida, porque quando você dá graças a Deus, essa comida é abençoada pelo Criador. Ou seja,
O que os falsos mestres dizem é que a salvação é um negócio complicado. E o que o Evangelho diz é que a salvação está ao seu alcance, ao alcance de todo ser humano. Não há por que complicar o caminho da salvação para ninguém. Salvação é algo de graça, é algo que é dado para o ser humano na pessoa de Jesus. E quando nós cremos de coração na graça de Deus, o resultado é uma vida de fidelidade a Deus. Nós passamos a ser fiéis a Deus. E aqui vem a segunda parte do ensino do apóstolo Paulo, nesse capítulo 4. Além da fidelidade à doutrina cristã, nós precisamos ser fiéis na prática da devoção espiritual. O apóstolo Paulo fala para Timóteo o seguinte: olha, você frequentar a academia é bom. Ele não fala assim, né? Ele fala em outras palavras. O exercício físico tem seu proveito. Não tem problema, você pode ir para a sua academia, pode fazer seu exercício físico. Isso é bom, tem proveito. Mas a devoção espiritual, a prática da piedade é muito mais proveitosa. Pratique o seu exercício físico, faça a sua dieta, faça a sua contagem de carboidratos, faça a sua contagem de proteínas, sem problemas. Mas lembre-se que a prática do exercício espiritual, essa tem que ser a prioridade nas nossas vidas. O que é praticar a devoção? O que é ser fiel à prática da devoção espiritual? É o separar um tempo para ler a Bíblia todos os dias. Olha, não responda para mim em voz audível, responda para você mesmo. Quantas vezes você lê a Bíblia durante a semana? Um devocional simples ajuda muito, porque já traz um versículo para meditação. É melhor do que nada. Meus irmãos, não dá para um cristão ser vitorioso na vida espiritual se ele não lê a Bíblia todos os dias. Nós tivemos um pastor aqui, no passado, chamado Dominoni, Antônio Dominoni. Acho que talvez muitos de vocês não conheceram. Extraordinário servo de Deus. E ele trouxe numa mensagem uma analogia que eu nunca mais vou esquecer. Ele disse que havia um grande violinista, e esse violinista, quando deixava de praticar as suas lições de violino durante 2 dias ou 3 dias, todo mundo percebia que ele não tinha praticado as suas lições de violino, porque a música ficava comprometida, a qualidade da execução musical ficava comprometida. Qualquer pessoa que tenha praticado algum tipo de instrumento musical sabe que eu estou falando. Se você já estudou piano, ou já estudou flauta, guitarra, violino, violoncelo, qualquer instrumento, você sabe que se você ficar mais do que 2 ou 3 dias sem praticar, perde a mão. E é exatamente o que acontece na vida cristã. O pastor Dominoni trouxe exemplo. Se a gente fica 2 ou 3 dias sem ler a Bíblia, as pessoas que estão do nosso lado vão perceber. Porque as nossas atitudes mudam. Se nós ficamos 2 ou 3 dias sem orar, as pessoas vão perceber. Nós mudamos o nosso comportamento
inconscientemente nós nos tornamos mais reativos emocionalmente. Nós ficamos mais grosseiros, mais estúpidos, mais rudes em nosso trato um com o outro. Você pode não perceber, mas as outras pessoas percebem. Existe um versículo no livro de Hebreus em que o autor diz assim: não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Ou seja, frequentar regularmente a igreja é um hábito muito importante para termos saúde espiritual. As nossas mensagens vão para o YouTube. Dezenas e dezenas de pessoas escutam as mensagens aqui da igreja pelo YouTube. Isso é bom. Glória a Deus por isso. Mas não basta ouvir a mensagem no YouTube. É importante vir ao culto. É importante cantar os hinos em conjunto com os irmãos. É importante participar da oração de intercessão. É importante poder contribuir para a igreja. Tudo isso faz parte do exercício da piedade, que o apóstolo Paulo diz que tem eficácia não só aqui para a nossa vida presente, mas para a nossa vida eterna. E finalmente, irmãos, é importante que sejamos fiéis aos valores do Evangelho. Por isso Paulo escreve a Timóteo dizendo, aqui no versículo 12, olha Timóteo, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento. O procedimento é no comportamento, no amor, na fé, na pureza. Esses são os valores do Evangelho. É a prática do amor, do perdão, da compaixão, da caridade, da tolerância, do respeito ao próximo. São esses valores que transformam o mundo no reino de Deus. Às vezes preocupa um pouco o foco futurista da igreja. Quando Jesus voltar, as coisas vão ficar muito boas. Até lá o negócio vai ser ruim mesmo. Tá, é claro que quando Jesus voltar, as coisas serão maravilhosas. Mas a salvação começa agora aqui, no aqui e agora. Salvação é para o momento presente. Deus não quer um reino futuro. Se Ele quisesse um reino futuro, Ele já tinha destruído esse mundo. Deus quer o reino agora. Deus quer que você e eu sejamos o reino de Deus aqui na terra, neste mundo. É aqui que o reino de Deus começa. Os discípulos perguntaram para Jesus: quais serão os sinais da vinda do teu reino? Jesus disse: o reino de Deus está dentro de vós. O reino de Deus é você. Quando você ama o próximo, quando você perdoa, quando você respeita, quando você é empático, quando você ajuda as pessoas necessitadas, você é o reino de Deus. Esse é o caminho da fidelidade. Neste novo ano que se inicia, que possamos aprofundar o nosso relacionamento de fidelidade a Deus.
que nós possamos ser fiéis ao que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou, que possamos guardar a palavra de Cristo nos nossos corações, que nós possamos praticar a devoção espiritual, lendo a Bíblia com constância, orando com frequência, frequentando o culto, praticando a caridade, e que nós possamos ser fiéis aos valores do Evangelho, que possamos amar ao próximo, respeitar as pessoas e perdoar as pessoas que nos ofendem. Esse é o único caminho para que o reino de Deus, de fato, se torne uma realidade nas nossas vidas e nesse mundo em que nós habitamos. Que Deus nos abençoe.